sobre o capítulo 6, que é a aquisição das líquidas no português brasileiro, que são as laterais L e A e as não laterais R, TEP e R forte. Então, o nosso seminário vai ser sobre as líquidas do português brasileiro. Estão divididos em dois grupos, líquidas laterais e líquidas não laterais. As laterais são representadas pelos fonemas L e A, e a não lateral pelo R TEP e o R forte. Então, quem denominou essas consoantes como líquidas foram os gregos. Eles compararam essas consoantes como a água. Então, quando a água se depara com um obstáculo, ela tende a escorrer pelos lados. E é o caso da língua, que é o obstáculo para o ar, então o ar sai pelos lados. A L é a primeira a ser adquirida pelas crianças. Então, como ela é a primeira, ela pode substituir todas as outras líquidas. Quando a criança fala calo, para dizer caro, quando ela fala carro, ela diz calo, para falar alho, ela diz alo, e para falar marinho, ela diz marinho. Eu sou a Josilene, vou falar sobre as líquidas laterais. L é adquirida primeiro em posição de um sete absoluto, como na palavra lata, e é adquirida por volta dos 2 anos e 8 meses, e pode acontecer alguns meses depois. É dominada em um sete medial, como em bala, por volta dos 3 anos. Isso se dá pois o L é bem mais estável que o LH, e também é a líquida que é chamada de prototípica, porque ela pode substituir qualquer uma das outras. Essas que recebem influência da língua alemã e italiana, elas podem adquirir por volta de 2 anos e 6 meses, e então por isso se comprova a semelhança de aquisição das líquidas laterais, então, em dialetos que são distintos do português. Vai ser possível representar onde toca a língua para produzir o som do L. As estratégias de preparo utilizado na aquisição da líquida lateral do L. Então, pode acontecer, segundo a Zambuja, em 1998, o apagamento do segmento e da sílaba, como é o caso da palavra, na palavra estrelinha. Algumas crianças que estão adquirindo, estão no processo de aquisição dessa líquida, eles podem dizer esteinha, que apagando então o R, que é do estre, e o L do li, né? E sendo esteinha, ou então tevisão, que é também um apagamento. Na semivocalização, acontece que a semivocalização é representada pelo glider I, e também pode acontecer a semivocalização do U. Quando a criança diz cabelo, ou então a criança diz baua, cabelo para dizer cabelo e baua para dizer baua. No caso pode ocorrer também a substituição, quando a criança diz lápis para dizer lápis, então ela substitui o N pelo L. Os únicos traços que distinguem são nasal e o aproximante. Essa substituição é esperada à medida que as nasais são adquiridas antes das líquidas. E estratégias de reparo na utilização da líquida lateral LH. A Zambuja também indica as estratégias de substituição do LH por L, no caso da criança dizer olo ao invés de dizer olho. E a substituição do LH por LI, som do LI. Ao invés dela dizer orelha, ela diz orelha. E ao invés dela dizer telhado, ela produz telhado. Há também o apagamento do LH, embora de baixa
evidência quando a criança diz teado, ao invés de dizer telhado, ou tea, ao invés de dizer tea. Oi, meu nome é Maicon e eu vou falar sobre a consoante R, né? A formação da consoante R e a aquisição dessa consoante. Aqui na frase exemplo, você ri dos meus erros, a vogal está sendo suprimida ali, né? Aqui como eu coloquei no exemplo. O desenvolvimento fonológico da criança é marcado por alguns estágios. Dentre eles, o mais tardio é a adquisição do R, né? Dessa vogal, dessa consoante líquida. E ela sofre maior influência do meio externo dela, como a minha colega comentou, né? Conforme a fala do meio externo é a que mais se molda, né? Esse grupo fonológico ele é mais tardio que os demais porque ele é mais complexo. O movimento que a gente faz dentro da garganta, na formação dela e no nosso palato é mais complexo que o normal, segundo Lampret de 2004. Aqui o que eu falei, ele se distingue do R do L, no caso, pelo traço na cavidade oral. O L ele é menos contínuo que o R forte, no caso, né? Aquisição das líquidas laterais, o R, né? O domínio dessa líquida se dá entre os 3 anos e 4 meses e os 3 anos e 5 meses. Como eu disse, é o mais tardio, né? E ela é a primeira das não laterais a ser adquirida, o R forte, né? Desde a idade dos 2 anos, onde ele começa a desenvolver o domínio sobre essa líquida, ele vai se estabilizar geralmente nos 4 anos, ele vai se estabilizando gradativamente no caso. E as estratégias de reparo, que é quando uma criança apresenta alguns segmentos diferentes e que os fonoaudiólogos, os pais se preocupam disso, eles vão seguir essas estratégias. Aqui a gente apresenta alguns dados estatísticos das crianças que vão apresentar possíveis tendências a ter que ter esse reparo, né? A primeira é do segmento, quando não aparece o segmento, ela ocorre em 16% dos casos que a gente usou para levantar o estudo, né? No caso, rua por ua e barro por balo. Outro caso, a substituição do por L. 3% do total das crianças entre 2 e 3 anos representam geralmente 10%. E a partir dos 2 anos e 4 meses ela vai cair para os 3% ou menos ainda, né? Que é no caso de morro por molo e de roupa por roupa. Outro caso é a substituição por uma plosiva velar, usada em crianças, por apenas crianças dos 2 anos aos 2 anos e 5 meses, que não ultrapassa os 7% nessa faixa etária, e para cima disso os 2%, que é no caso de rei por gay. A substituição por uma plosiva coronal. Esse uso é menor que 1%, que representa 1% das crianças analisadas entre idades de 2,4 anos e 2,5 anos. É justificada pelas plosivas dorsais, nos usos fonológicos. E a semivocalização é a ocorrência da glide I, como em corro, coio, ou da glide W, da glide U no caso. Corrida para coída, substituindo a líquida, sendo mais usada a glide I ao invés do U, né? No caso, é mais comum aparecer coída do que coída. Então, o R tem possibilidade de ser usado de forma correta quando aparece contexto antecedente, vogal seguinte e tonicidade da sílaba. O contexto antecedente ao R, as vogais I e E tiveram um desempenho melhor para a sua produção, mas as vogais U, O e A também foram benéficas para a sua eficácia. Então, na vogal I e E, o exemplo seria birra, serrote, terra, burro, com a vogal tônica. E nas vogais U,
A líquida não lateral, na posição de um set simples, se dá por volta de 4 anos e 2 meses, mais ou menos. Em comparação com o R, existe uma grande distância cronológica entre essas aquisições, conforme o quadro. Então, a criança começa a aprender a partir dos 3 anos, por aí, e o Rzinho fraco a partir dos 4 até os 5. As substituições por R ocorrem por volta dos 2 anos, 2 anos e 7 meses. As crianças, ao invés de falar barata, elas falam balata. Como também é o caso do jacaré. Em vez de ser falado jacaré, elas falam jacaié. Está gravando, pode falar. Criança, vai público, lá é legal, lá tem um monte de Bambi. Por isso que eu sou muito alegre. Meu pé é muito lindo. Eu tenho uma cachorrinha.